Olá, boa noite a todos do curso Eficaz, né? Você que se prepara para a prova aí do Conselho Federal de Contabilidade. Hoje tem a aula de língua portuguesa comigo, eu, professor Diogo Arraes. Bom, nós nos encontramos durante 2 encontros, né? Um encontro aí nós tivemos sobre o novo acordo ortográfico. Eu disse sobre diversas alterações no nosso idioma e havia comentado principalmente sobre a interferência nas palavras paroxítonas. Eu acho que você deve se recordar, por exemplo, de palavras como heróico, de palavras como pera, para, que não são mais acentuadas, e essas palavras têm lá o final em A, E, O, E, M, I, E, N, S. Lembre-se também de que o nosso alfabeto aumentou, não é? São 26 letras, não mais 23, justamente pela reinclusão de K, W e Y. Não se esqueça também de que Y é uma vogal, não é uma consoante. Eu também me atentei bastante para as palavras que têm conectivos, como, por exemplo, o termo mão de obra, que já foi cobrado em outros processos, em outras provas, prova de vocês, é verdade, de todos os doutores aqui. A palavra mão de obra, fim de semana, pôr do sol, pé de moleque, são termos que não mais fazem uso de hífen, certo? Bom, aí no nosso segundo encontro nós tratamos de algumas classes, eu falei sobre as classes nominais e dei principalmente dicas sobre a compreensão textual. Você não deve se esquecer de que as classes nominais, quais são as classes nominais? Substantivo, pronome, artigo, adjetivo, numeral. Classes que variam em gênero e número são as classes que se referem à visualização do texto, né? Então, uma dica fundamental a você que vai fazer a prova, um processo seletivo, é justamente observar as classes que são mais visuais, ou seja, palavras que trazem a chamada imagem do texto. E é muito importante também a observação de uma classe, também falaremos sobre essa classe na noite de hoje, que é exatamente o verbo, porque verbo é a única classe responsável pelo tempo, pela durabilidade de todo o processo. Bom, em 2012 também houve uma prova, houve uma seleção de todos vocês e foi cobrada a parte relativa a pronomes. Eu posso dizer que das 10 classes gramaticais, talvez a segunda mais importante, nós teremos aí os pronomes. Então vamos falar dos pronomes na noite de hoje, tá certo? É um prazer estar ligado com você agora, ao vivo, e vamos falar então dos pronomes, já visualizando os principais tipos, vamos aí a este mapeamento dos pronomes. É uma classe nominal, e como classe nominal, você deve entender que o pronome é variável também em gênero e número. Vamos então às principais dicas envolvendo os pronomes nos processos seletivos. Vamos lá então, vamos aqui ao quadro, já pode focalizar de cá, vamos começar por esta parte, escrevendo justamente sobre esta classe super importante dentro de morfologia. Pronome. É interessante que você escreva a palavra pronome e logo aí ao lado já escreva essa variação, né, essa variabilidade em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural. É uma classe nominal. E nós também faremos isso aqui, ó. Nós circularemos a expressão pró de pronome justamente para duas setas, duas iniciais informações envolvendo a palavra pronome, tá legal? Aí nós vamos escrever assim, ó, substituição. E na palavra de baixo, no espaço de baixo, escreveremos também o acompanhamento. Escreva esses dois termos, então, como um primeiro conceito, aliás, como conceito, como a parte semântica de significado do pronome. Quer dizer, pronome é uma classe ou é a classe de palavras responsável pela substituição ou acompanhamento do nome. Ou seja, esse prefixo aí, pró, indica exatamente isso, substituição ou acompanhamento. Tá legal? Vamos aos tipos de pronome. Já vamos aí com essa palavra, os tipos, ou seja, a classificação dos pronomes. São 6 os tipos de pronomes. Vamos começar então pelos pronomes pessoais.
Logo depois, vamos aos pronomes demonstrativos. Vamos depois aos relativos. Depois, os possessivos. Os interrogativos. Vamos escrever também os indefinidos. Então, assim nós temos os 6 tipos de pronomes. Nós temos a classificação. É importante também, isso, exatamente, que a tela fique desse jeito, já para uma primeira parte relativa ao conceito, e depois aos tipos de pronome. São eles aí, ó, pessoais, demonstrativos, relativos, possessivos, interrogativos e indefinidos. Tá legal? E assim, uma parte bem interessante, já falando sobre esses pronomes, né? É dividir, está na divisão dos pronomes pessoais. Por isso que eu deixei um espaço a mais aqui falando sobre pronomes. Vamos preencher esse espaço então? Vamos lá, ó. Os pronomes pessoais são divididos em retos, oblíquos, e aqui no final nós vamos escrever de tratamento. Então, esses são os 3 tipos de pronomes. Aliás, esta é a subdivisão dos pronomes chamados de pronomes pessoais. Ou seja, pessoais retos, ou do caso reto, ou pronomes oblíquos, e de tratamento. Assim, nós temos a classificação completa dos pronomes chamados de pronomes pessoais. Bom, vamos lá então para um novo comentário envolvendo os pronomes. Aliás, uma questão gramatical muito comum em qualquer tipo de prova, não é? O correto é dizer, o acordo aconteceu entre eu e você ou entre mim e ti. Qual é o correto, né? A sua prova, de repente, pode perguntar isso também. O acordo aconteceu entre eu e você ou entre mim e ti? Vamos supor que você estivesse lá em frente a uma causa trabalhista e lá estivesse a seguinte frase, não é? O acordo aconteceu entre eu e você? Não, não. A expressão entre eu e você não está adequada à língua padrão. E nós vamos visualizar exatamente o problema disso tudo, justamente estudando a origem da palavra reto e da palavra oblíquo. Vamos então a essa consideração no quadro, esse nosso momento envolvendo os pronomes. Vamos a esta frase dita por mim então aqui, ó. Vamos aqui a esta relação entre eu, o uso de eu, e o uso de mim. Vejamos aqui. Vamos escrever. O acordo aconteceu ou ocorreu entre eu e você. Tá. Aí nós vamos sublinhar isso daqui e vamos desconsiderar este uso gramatical, esse uso aí das expressões eu e você. Você vai fazer justamente um X aqui nessa expressão eu e você. Tá legal? Então já anote esse exemplo aí. Pode focalizar aquela velha imagem. Isso, a imagem anterior. Vamos lá. Isso, essa imagem aí, enquanto eu vou fazendo o comentário. O acordo aconteceu entre eu e você? Não. O acordo aconteceu entre mim e ti. Ou embaixo você pode escrever também entre mim e você. Entre mim e ti, ou entre mim e você. Ótimo. Vamos então à lógica gramatical para o uso, né, de mim e ti. Pessoal, eu peço aí para que você deixe de lado e observe comigo e faça uma revisão naquilo que você já sabe envolvendo o nosso idioma. Diga para mim, então, quais são os pronomes retos da nossa língua? Vamos lá, sobre a nossa língua portuguesa, quais são os pronomes do caso reto? Vamos lá? 3, 2, 1. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E gramaticalmente, esses pronomes chamados de pronomes do caso reto devem desenvolver o papel de sujeito,
Ou seja, os pronomes chamados de pronomes retos desenvolvem o papel de sujeito. Então nós vamos escrever exatamente a palavra sujeito aqui em retos. Veja só. Então escrever a expressão sujeito ao lado da expressão retos. E ao lado do termo oblíquos, nós vamos escrever exatamente o termo, a expressão complemento. Tá certo? Então, ou seja, os pronomes chamados de pronomes retos devem desenvolver o papel de sujeito. Os pronomes chamados de pronomes oblíquos de complemento. E aí, é bem tranquilo também você imaginar a seguinte relação. Vamos lá para essa imagem. Ótimo. Vamos aqui. Quais são alguns exemplos de pronomes oblíquos? Aí nós temos me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, o, a, lhe, consigo. Esses são alguns oblíquos. E fica bem claro neste momento que o mim é um pronome oblíquo, não é mesmo? E eu é um pronome reto. Uma nova dica gramatical, aliás, que vai funcionar como estratégia ao longo de todo o nosso curso aqui de português, aqui no Eficaz, nós veremos o seguinte, uma tríade chamada de tríade SVC. As orações da nossa língua participam e devem ter esse sistema. O sistema SVC é o sistema de sujeito, verbo, complemento. Vamos detectar então sujeito, verbo e complemento na oração que está aqui, ó, atrás de mim. Veja só então, olha só. O acordo aconteceu entre mim e ti, ou entre mim e você, né? Quem é o sujeito? O sujeito é aqui, ó, o acordo, que é exatamente quem conjuga, ou seja, o responsável pela conjugação, o agente dessa ação, o agente desse verbo. Olha só, sujeito. O aconteceu é exatamente o verbo. E tudo o que resta é chamado de quê? De complemento. E eu vou circular exatamente esta parte, colocando a letra C. E logo abaixo nós vamos escrever exatamente essa dica. Qual é a dica? As orações da nossa língua são organizadas dentro de um sistema chamado de sistema SVC. E o que significa SVC? Sujeito, verbo, complemento. Agora, veja a setinha justamente como uma revisão sobre aquilo que acabamos de tratar. Os pronomes retos devem desenvolver o papel de sujeito e os pronomes oblíquos devem desenvolver o papel de complementação. Veja só se com esta imagem a coisa fica mais clara. Veja só na tela. Os pronomes retos desenvolvem papel de sujeito. Os pronomes oblíquos desenvolvem papel de complementação. Agora vamos então à nossa ideia. Veja só. Mais uma vez o exemplo citado aqui em sala de aula, qual foi? O acordo aconteceu entre mim e ti. Bom, vamos lá então. Sujeito, o acordo. O verbo é aconteceu. Bom, no complemento, eu só posso ter um pronome chamado de pronome oblíquo. Na complementação, só pode existir pronome oblíquo. Pelo menos majoritariamente, nunca pronome reto. Provavelmente você já se deparou com frases como: os presidentes falavam com eu. Não. Os presidentes falavam comigo. Não existe essa forma com eu. Justamente porque o pronome reto eu não pode estar lá na complementação. O pronome reto tem de estar, deveria estar no sujeito, não no complemento. Então, mais uma vez, a oração padrão é exatamente esta. O acordo aconteceu entre mim e ti. Agora, no final das contas, você pode perguntar assim: bom, professor, será por que você colocou, ou a gramática normativa reza que, afirma que o acordo aconteceu entre mim e você é possível? Em outras palavras, né? Por que será que existe a segunda opção, como o acordo aconteceu entre mim e você? O pronome você não é reto,
nem é um pronome oblíquo. O pronome você é um pronome de tratamento. E você deve anotar que o pronome de tratamento pode estar tanto no sujeito quanto na complementação. Então, circulando aqui, neste exemplo, nós veremos a justificativa. Veja só. A palavra você é classificada gramaticalmente como um pronome de tratamento. E o pronome de tratamento pode estar no sujeito, assim como no complemento. Os pronomes de tratamento apresentam liberdade de posicionamento sintático. Veja só então comigo. Aqui abaixo eu vou escrever exatamente a palavra tratamento. E apontarei também, mostrarei por duas setas. Vamos circular aqui a expressão tratamento. Veja só, o pronome reto pode estar tanto no sujeito, o pronome de tratamento pode estar tanto no sujeito, tratamento, como na complementação. Tá certo? Então, este pronome chamado de tratamento apresenta liberdade sintática. Ou seja, pode estar tanto no sujeito, quanto pode estar no complemento. Esse é um aspecto gramatical super importante para a sua prova. Então vamos lá, então, vamos à nossa retomada desses nossos primeiros minutos aqui, ao vivo pelo curso Eficaz para todo o país. Veja só. Imagine então que a sua prova coloque lá. Isso, dê uma respirada, solte aí e observe. Imagine que a sua prova coloque lá. O acordo aconteceu entre eu e você. Não, não dá, não é? Nós temos duas opções gramaticais, o acordo aconteceu entre mim e ti, ou entre mim e você. E vamos lá, qual é a justificativa para isso? Vamos usar uma estratégia. Tríade. Qual é o nome dessa tríade? SVC. Os pronomes retos estão muito bem no sujeito. E os pronomes oblíquos devem estar onde? Na complementação. Lembrando sempre dessa ressalva, os pronomes de tratamento apresentam liberdade para estar no sujeito ou na complementação. Nós temos duas opções gramaticais. O acordo aconteceu entre mim e ti ou entre mim e você. Nunca entre eu e você. O pronome reto não desenvolve complementação. Do mesmo jeito que o oblíquo não desenvolve papel de sujeito. Você também já deve ter ouvido aquela expressão, mim não faz nada, mim saiu de casa. Não, isso não deve ser colocado. Eu saí de casa, certo? Mim deve estar na complementação. Espero também que você tenha visto nesse nosso comecinho de aula de hoje que a palavra pronome significa substituição ou acompanhamento dos nomes. É uma classe variável em gênero e número, masculino e feminino, singular e plural. Muito importante, por quê? Porque tem várias funções. E nós vimos 6 tipos, não é isso? Quais foram os tipos vistos? Pessoais, demonstrativos, relativos, possessivos, indefinidos e interrogativos. E agora nós iremos exatamente a mais uma questão envolvendo essa coisa dos pessoais aí, dos retos, dos oblíquos e dos de tratamento. Veremos exatamente o uso de o, a e lhe. Mas vamos primeiro limpar todo o quadro para tratar dessas questões. Vem cá comigo. Nós veremos que, vou deixar de lado essa caneta aqui, nós veremos que são várias as questões prováveis envolvendo o uso dos oblíquos o, a e lhe. E não se esqueça, mais uma vez, da tríade, hein? As orações são organizadas neste sistema chamado de sistema sujeito, verbo e complemento. Por isso, ó, eu vou escrever duas expressões aqui no quadro. Nós vamos começar com a palavra frase. Vamos escrever também a expressão oração. Frase e oração. Ao lado da palavra frase, nós escreveremos a expressão mensagem. E ao lado de oração, nós escreveremos sistema
E aí você pode colocar ao lado a expressão SVC, tá legal? Então, veja aí mais uma vez, frase, mensagem, oração, um sistema SVC. Aqui em número 1, nós escreveremos os oblíquos, o, a e lhe. Tá? Então vamos ficar até essa primeira parte aqui. Frase, mensagem, oração, um sistema que envolve SVC. E aqui no número 1 escreveremos os oblíquos o, a e lhe. Vamos a uma justificativa muito palpável nessa nossa nova parte aqui envolvendo os pronomes. Você se lembra da diferença entre frase e oração? Você deve se lembrar de que frase é só uma mensagem. Por exemplo, na frase, socorro, há uma mensagem, mas isso não é oração. Aí você pode dizer, bom professor, não é oração porque não há verbo. Isso. Não há palavra que se conjuga. Isso. Mas mais do que isso, não é oração porque não temos aí, não visualizamos aí o chamado sistema SVC, sujeito, verbo, complemento. Por isso que não é uma oração. Então, frase é mensagem e oração necessariamente você deve verificar sujeito, verbo, complemento. Vamos observar então aqui no quadro. Veja só. Em uma frase comum, o que acabamos de dizer aqui, a expressão, a palavra, a mensagem, socorro. Isso é uma mensagem. Isso é uma frase, mas não é oração. Se não é oração, por que não visualizamos S, V, C, sujeito, verbo, complemento? Agora, veja só aqui comigo. Os ministros vamos a esta frase crítica e irônica. Os ministros pediram pizza. Aqui há uma oração, não é mesmo? Aí você pode dizer, há uma oração aí, justamente porque nós conseguimos visualizar um sistema chamado de sistema SVC, não é isso, professor? Isso, exatamente. Porque existe o verbo aqui, claro. Mas é também frase? É frase, sim. É frase e é oração. Aí você pode pensar assim, é frase? É uma frase porque é a mensagem. Mas além de frase, temos também uma oração. Agora, por que temos uma oração? Poxa, nós conseguimos visualizar aqui, sujeito, verbo e a complementação. Certinho? Bom, muito bem. Então aqui temos, além de frase, temos a chamada oração. Então eu coloquei aqui, veja só, a minha direita e a sua esquerda, F de frase, porque aqui há uma mensagem, e o O de oração, porque também visualizamos sujeito, verbo e complemento. Essa tríade é fundamental em qualquer tipo de prova. Agora nós vamos dividir os grupos, né? Nós vamos dividir em 2 grupos. E você deve se lembrar lá da época do ensino médio ou da época do seu ensino fundamental o seguinte. Você deve se lembrar de que os oblíquos, o e a, substituem complementos diretos. Melhor dizendo, o, a, os, as, como oblíquos, substituem objetos diretos. São aqueles famosos complementos que não exigem preposição. Enquanto lhe, um pronome majoritariamente pessoal, substitui os objetos que são objetos indiretos. Não dá para lembrar muito assim de cabeça, não é? Vamos então à prática para você notar qual é o oblíquo aqui. Vamos lançar também esse desafio a todos que estão participando. Veja só. Doutores, se eu tivesse de substituir a palavra pizza por um pronome, como ficaria a oração? Como a oração seria reescrita? Ai, vamos ver, olha só. Os ministros pediram-no
ou pediram na? Resposta correta, os ministros pediram na. Por quê? Ora, porque pizza é um complemento direto. Mas vamos à nova visualização e alguns elementos práticos envolvendo esses chamados objetos diretos e objetos indiretos. Veja só. Aqui, nós visualizamos o seguinte caminho. Sujeito, verbo, e lá no finalzinho nós percebemos o complemento. Veja que entre o verbo pediram e a complementação pizza, não existe preposição. Por isso, se nós tivéssemos de reescrever a oração, usando o pronome oblíquo, aqui nós teríamos exatamente a expressão, veja só comigo, os ministros, olha só, os ministros pediram na. Como o final é um final nasal, AM, é acrescentado aqui um N. Mas veja que o oblíquo é o oblíquo A, porque a palavra pizza está no feminino e no singular. Agora veja na seguinte expressão. Vou utilizar o outro canto do quadro. Vamos a uma oração aqui, ó. Os ministros enviaram pizza ao deputado. Os ministros enviaram pizza ao deputado. Engraçado que, para se substituir ali o objeto chamado de indireto, nesse novo caso ali, nós teríamos o uso de lhe. Os ministros enviaram-lhe pizza. Mas será por quê? Agora, veja só nessa imagem e no nosso estudo, veja só. Aqui nós temos o seguinte, observem lá, doutores. Os ministros, concorda que isso é o sujeito, né? Porque é quem age, é o agente, é o responsável pela ação de enviar. São os ministros quem enviaram pizza. Enviaram. A palavra que se conjuga é o verbo. O complemento direto, o objeto direto, pizza. E ao deputado é o objeto chamado de indireto. Mas por quê? Veja que a palavra a expressão a, é uma preposição. E todo complemento acompanhado de preposição é um objeto indireto. Certo? Completou o verbo com auxílio da preposição, objeto indireto. Agora veja só, vamos a uma breve revisão com todos vocês. Vamos lá. Eu vou falar sobre sintaxe em vários momentos do nosso encontro, da nossa aula, mas eu gostaria que você visse o seguinte. Até agora, relaxe um pouquinho. A diferença entre o objeto direto para o objeto indireto está na relação entre verbo e preposição. Se entre verbo e complemento não há preposição, o trânsito é direto. Logo, o verbo é chamado de transitivo direto. Se entre verbo e complemento há lá uma preposição, nós temos um objeto indireto. Veja só a diferença comigo. Verbo e complemento, quando não há preposição, o trânsito é direto. Verbo transitivo direto. Se entre verbo e complemento há preposição, o trânsito é um trânsito indireto. Sim, que bacana. Então fica essa diferença. Quando se falar então sobre objetos indiretos, lembre-se da preposição. Direto, sem o auxílio da preposição. E aí muita gente que às vezes tem dificuldade, alguns que têm dificuldade podem dizer assim, mas o que é uma preposição? Bom, uma preposição é uma palavra invariável.
Nós temos alguns exemplos de palavras invariáveis, prepositivas, que não possuem naturalmente o plural, a variabilidade. Temos aqui alguns exemplos. A, de, em, para, com. Tá, então quer dizer quando ao auxílio dessas palavrinhas, a, de, em, com, o objeto é chamado de objeto indireto, é isso? Exatamente isso. Veja só então, nós temos em um caso, os ministros enviaram ao deputado e outro pediram pizza. Entre pediram aqui e pizza, não há uso da preposição. Então o objeto é direto. Se o objeto é direto, nós devemos fazer o uso dos oblíquos o ou a. Agora, quando o objeto é indireto, relacionado à pessoa, há sim o uso obrigatório de lhe. Veja só então como seria utilizado o pronome lhe nesta oração de cá. Vamos reescrever a oração com o uso de lhe? Vamos lá então. Ó. Aqui nós teríamos o seguinte, com a reescritura. Vamos colocar uma setinha aqui. Ó. Os ministros enviaram-lhe pizza. E aí sim nós vamos à finalização do segundo ponto gramatical extremamente importante na noite de hoje. Anote então esse exemplo, os ministros enviaram-lhe pizza. Tá legal então? Vamos lá esse mapeamento final mais uma vez. Olha só. Vamos lá. Os pronomes oblíquos o ou a devem substituir os objetos chamados de objetos diretos. E o pronome lhe? O pronome lhe deve substituir os objetos indiretos. Veja só então. A minha pergunta é a seguinte. Vamos imaginar uma oração. E ó, já utilizando o sistema SVC, hein? A mãe ama o filho. Eu pergunto a você que está do outro lado aí. O correto é, a mãe ama-lhe, a mãe ama-o. Sim, o correto é, a mãe ama-o. Por quê? Porque filho é um objeto direto. A sua prova pode colocar assim. A sua prova pode sim colocar uma expressão como a mãe ama-lhe. Não. Ama-o. Veja só, por quê? Imagine a tríade SVC. Sujeito, verbo, complemento. Sujeito, a mãe. Verbo, ama. E o complemento, o filho. Entre verbo e complemento, existe preposição? Não, nadinha de nada. Não há preposição. Como não há preposição, o verbo é chamado de verbo transitivo direto. Não há o uso da preposição. Se não há o uso da preposição, a, de, em, para, com, os oblíquos utilizados são os oblíquos o ou a. Se houvesse o uso da preposição, nós faríamos uso do pronome oblíquo lhe. Exatamente como na oração, os ministros enviaram pizza ao deputado. É interessante notar, veja só comigo mais uma vez, que a expressão o deputado, ao deputado, é um objeto indireto. E quem substitui objetos indiretos? O pronome oblíquo lhe. Mais uma vez temos, os ministros enviaram-lhe pizza. Essa é a noção correta sobre, então, mais uma vez, os oblíquos o, a e lhe. Legal, então até este momento do nosso encontro ao vivo de hoje, aqui pelo curso Eficaz, nós temos o seguinte. Pronomes são palavras responsáveis por substituição ou acompanhamento. Os pronomes tratados aqui falam, dizem, mostram exatamente a relação entre objetos diretos e objetos indiretos. Os oblíquos o ou a
substitui objetos diretos. O pronome lhe, objetos indiretos. Objetos indiretos são aqueles que pedem, necessitam do auxílio de preposição. A, de, em, para, com, contra, sobre. São preposições bem comuns. E muito cuidado com isso, tá legal? Nós iremos a um próximo ponto na nossa aula. Nós falaremos exatamente sobre os pronomes demonstrativos. E várias questões são interessantes em processos seletivos, envolvendo justamente as chamadas anáforas e catáforas. E só lembrando que na semana que vem trataremos do bom uso, nós traremos um método muito prático sobre como fazer a correta análise sintática dentro de um quesito chamado quesito de pontuação. Mas, antes disso, temos de falar sobre essas danadas anáforas e catáforas envolvendo os pronomes chamados de demonstrativos. Vamos lá comigo, então. Há muito trabalho ainda nessa noite de hoje, dia 20 de agosto de 2012. Vamos falar, então, dos demonstrativos, depois de o, a e lhe. Vamos aqui, ó, terceiro ponto. Escreva o seguinte aqui ao lado, ó. Demonstrativos. E se você quiser, abra já um parêntese aqui. Escreva a expressão apontamentos e feche parêntese. Olha só, então, entre parênteses, escreva a expressão apontamentos. Demonstrativos, terceiro ponto, é a expressão apontamentos. Bom, doutor, é muito comum ao falar sobre apontamento você se lembrar de alguns. Aliás, já de antemão falando, né? Quais são os pronomes demonstrativos mais comuns da nossa língua? Esse, este, aquele e as suas variações, né? Exatamente, são os pronomes demonstrativos mais comuns. Agora, como são utilizados esses pronomes? Vamos a uma regrinha muito clara, muito básica e muito interessante sobre o uso dos pronomes demonstrativos. Vamos exatamente a esses exemplos. Olha só, escreveremos de cá a expressão este. Escreveremos abaixo a expressão esse. E aqui abaixo escreveremos a expressão aquele. Faremos uma chave aqui e colocaremos uma palavra referente ao uso de este, esse e aquele. Bom, sabe como as coisas caminham tranquilamente envolvendo os pronomes demonstrativos? Exatamente assim, meu caro. Nós vamos à primeira ideia, aliás, eu vou até escrever a palavra aqui, que é exatamente a ideia espacial. Os pronomes demonstrativos são muito utilizados nessa primeira ideia espacial. Por isso colocaremos uma palavrazinha envolvendo o espaço e os pronomes demonstrativos. Vamos então a este esquema. Ao lado da expressão este, vamos escrever a palavra aqui. Ao lado de esse, escreveremos a expressão ali. E ao lado de aquele, escreveremos a expressão, a palavra lá. Então temos aqui, ali e lá. Certo? Vamos a uma questão muito prática envolvendo então esses pronomes demonstrativos. A questão muito prática é a seguinte. Certa vez havia uma propaganda de um candidato, estava lá a foto do candidato e uma seguinte expressão ao lado, confie nesse candidato. Isso usando exatamente o segundo aqui citado. Confie nesse candidato. A foto e a frase ao lado, confie nesse candidato. Pergunto exatamente a você, a oração está correta? Confie nesse candidato? Não. Basta você substituir.
Você deve confiar nesse candidato ali? Não. Como estava na placa, ele quer dizer, a oração quer mostrar, confie neste candidato aqui. Por isso eu devo dizer, este quadro, ora, este quadro aqui, esta matéria aqui. Mas eu poderia dizer, aquele quadro, aquela porta lá, ou, por exemplo, essa lâmpada ali. Basta você substituir. Se quiser, você pode até colocar as expressões espaciais ao lado, este aqui, esse ali e aquele lá. Você pode simplesmente, ou de maneira direta, usar esses elementos enfáticos, ou seja, de ênfase, de alvo, para ressalvar aí o bom uso dos pronomes demonstrativos, certo? E ainda muita gente pode dizer assim, bom professor, em alguns casos é possível que haja uma forma ou outra. Claro, isso é natural, é possível que haja uma forma ou outra. Não há radicalismo no uso dos pronomes demonstrativos. Há uma lógica, e a primeira lógica é a lógica espacial, certo? Eu vou dizer, esta caneta, sim, esta caneta aqui. Não há lógica eu dizer essa caneta ali, porque ela não está ali, ela está aqui. Essa é uma relação bem interessante, né? Então, mais uma vez, na propaganda eleitoral, na placa, no outdoor, estava escrito o seguinte, confie nesse candidato, e a foto dele. Não, confie neste candidato, já que a relação espacial é uma relação de aqui. Muito bem? E dentro aqui dos pronomes demonstrativos, falaremos exatamente sobre a diferença entre anafóricos e catafóricos. É a segunda teoria envolvendo os pronomes demonstrativos. Vamos aqui. Vamos colocar como letra B. Na letra B, a expressão anáfora barra catáfora. E vamos a dois exemplos. Emoção. Isso é futebol. Emoção. Isso é futebol. E no outro colocaremos o seguinte. Isto é futebol. E ao lado a expressão emoção. Legal? Anote então esses dois exemplos para que você possa diferenciar, deixe exatamente essa imagem, uma anáfora de uma catáfora. Bom, você pode também relacionar a expressão anáfora, você pode escrever exatamente nesta tela a palavra antes para a ideia anafórica e para a ideia catafórica você pode escrever a expressão depois. O termo, a expressão depois. Veja só comigo como ocorre essa prática. Abre só a imagem. No exemplo envolvendo anáfora, nós temos exatamente a primeira oração. Veja só, emoção, isso é o futebol. Ou seja, o pronome demonstrativo retoma a ideia. Todo pronome que mostra, que aponta para aquilo que vem antes, nós temos exatamente uma ideia chamada de ideia anafórica. Já o pronome que remete a uma ideia posterior é um pronome chamado de pronome catafórico. Veja só comigo, então, agora na prática, como ocorre anáfora, como ocorre catáfora. Veja só. Nesta expressão, emoção, isso é futebol, a palavra isso serve para retomar o termo emoção. Logo, é uma expressão, é um termo, é um pronome demonstrativo anafórico. Anafórico.
Enquanto na oração de baixo, a palavra isto é exatamente para introduzir a expressão emoção. Logo, o pronome demonstrativo isto é classificado como catafórico. Termine a anotação justamente por meio dessa tela. Bom, muito bem. Então, nessa nossa segunda parte envolvendo os pronomes demonstrativos, nós temos que um pronome demonstrativo anafórico é um pronome que remete à ideia anterior. Já um pronome chamado de pronome demonstrativo catafórico introduz uma ideia, aponta lá para frente. É por isso exatamente que eu disse sobre a relação dos demonstrativos e dos apontamentos. Os pronomes, então, anafóricos e os catafóricos para o que vem após, para o que vem depois. Então, em se tratando de demonstrativo, anafórico para o que vem antes, catafórico para o que vai vir, para o que vai aparecer, que está no parágrafo de baixo, certo? Ah, muito bem. E ainda como dica de redação ou de leitura para um texto, né, envolvendo leitura e redação, você pode sempre se lembrar de que as expressões isso, essa, quando não estão ligadas à ideia espacial, provavelmente devem remeter à ideia anterior. Agora, veja que nesse nosso ponto, desse nosso encontro da noite de hoje, há uma diferença muito grande entre o que é espacial do que é anafórico e catafórico. Por quê, professor? Veja, em anáfora e catáfora, nós temos a linguística textual, ou seja, nós temos a gramática relacionada ao texto, à construção da redação. Aqui é o pronome mais, digamos, solto na relação de espaço. Então, por favor, tenha sensibilidade se, ao usar o pronome de tratamento, você faz, naquele instante, referência ao espaço ou à anáfora e à catáfora. São teorias dentro dos pronomes demonstrativos, teorias diferenciadas. Vejamos agora, então, na letra C, no nosso terceiro ponto de hoje, a relação dos pronomes demonstrativos e a relação temporal entre presente, pretérito e futuro. Vejamos. Os demonstrativos estão aqui também, ó. Letra C. Vamos escrever o seguinte aqui, ó. A expressão temporal. Você pode escrever que, você deve escrever o seguinte aí no esquema. O pronome demonstrativo este faz referência ao tempo presente. Enquanto os pronomes demonstrativos esse, barra aquele, fazem a relação com o pretérito. E o este também pode fazer a relação com o futuro. Bom, agora eu libero o quadro a todos vocês para que visualizem. Foca um pouquinho lá, isso, dessa imagem mesmo, tá? Olha só, então, dentro da relação, a terceira relação com os pronomes demonstrativos, o este cria referência com o presente ou futuro, enquanto os pronomes demonstrativos esse e aquele criam a relação com o pretérito. Provavelmente muita gente pode dizer assim, vamos então às ideias práticas envolvendo os pronomes demonstrativos. Claro, vamos a essas ideias, veja só. Nesta semana, nesta noite de hoje, estamos estudando os pronomes. Neste final de semana, ou seja, o que virá, o presente. Então, o que está à frente ou no tempo presente,
use os demonstrativos que fazem uso da letra T. Neste dia, nesta semana, neste feriado, nestas férias, neste Natal. Agora, aquilo que passou, aquilo que está em tempo pretérito, nós temos o aquele, ou, de repente, a ideia do esse. Esse final de semana, nesse final de semana, foram dadas matérias importantes, e essa relação é uma relação temporal. Não é nem anáfora e catáfora, nem a relação espacial, é relação temporal. Por isso é que eu estou dizendo aqui, há já um determinado tempo, deve haver uma sensibilidade. Que tipo de sensibilidade? Se a questão, na prova, no texto, na redação, é uma questão envolvendo o tempo, o espaço ou anáfora e catáfora. E para acabar essa teoria sobre os pronomes demonstrativos, nós falaremos exatamente sobre um tipo específico de aposto. É, um tipo de aposto envolvendo uma danada de uma vírgula, que tem um nomezinho bem interessante em prova. Quarta e última teoria sobre os pronomes demonstrativos. Vamos lá. Nesta quarta e última, veremos o seguinte. Aqui está a caneta. Veja só, na letra D, vamos voltar aqui para a esquerda aqui do quadro, escreveremos o seguinte. Você vai escrever, ó, na quarta, aposto distributivo. Aposto distributivo. Tá legal? Aposto distributivo. Vejamos. Vamos colocar assim. Lula votou em Dilma. Esta. E aí vamos colocar ponto e vírgula. E a expressão aquele. Coloque só assim, já fica ótimo para você denotar aqui a relação entre os demonstrativos e o aposto chamado de distributivo. Bom, veja só. O pronome demonstrativo, este em aposto que vai distribuir, refere-se ao mais próximo, aquele que está lá perto do ponto lá chamado de ponto. Alguns gostam de chamar de ponto final. Nós trataremos apenas como ponto aqui. E o aquele será para o secundário, aquele que se foi. Veja só que nós temos aqui, Lula votou em Dilma, a expressão esta, o pronome demonstrativo esta, refere-se à presidente ou à presidenta Dilma. Veja só, porque está mais próximo aqui do ponto. Logo, o uso correto é exatamente do demonstrativo esta, tá? Enquanto o primeiro aqui, ou o secundário em relação ao pronome, nós temos o presidente Lula, ou seja, aquele, tá legal? Você provavelmente hoje deve ter lido uma série de notícias envolvendo aí o famoso caso Mensalão, né? Então, se tivéssemos uma expressão assim, os ministros visitaram a presidente Dilma. Esta, ou seja, a presidente Dilma. Esta não concorda com as críticas envolvendo o PT. Aqueles já votaram contra o PT. Aqueles quem? Os ministros. Justamente por haver uma referência lá no primeiro sujeito. Ou seja, com o mais distante. E assim, temos as 4 teorias envolvendo os pronomes demonstrativos. Vamos repassar cada uma delas para o seu melhor aprendizado nessa prova aí, nesse exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade aqui pelo curso Eficaz. Veja só então, nós temos uma primeira teoria, a teoria chamada de teoria espacial. Este para aqui, esse para ali e aquele para lá, ou acolá. Segundo caso, falamos da diferença entre anáfora e catáfora. Pergunta, você já sabe a diferença entre anáfora e catáfora? Muito bem, se você diz que as anáforas referem-se a ideias anteriores e que as catáforas referem-se a ideias posteriores.
Logo após, nós vimos a relação com o tempo, ou seja, a relação temporal envolvendo os pronomes, não é? Este, presente ou futuro. Esse e aquele para pretérito. E se perguntarem a você, quando os pronomes demonstrativos criam referências aos objetos e aos sujeitos, você pode dizer que esta referência é chamada de referência a aposto distributivo, vai distribuir na frase. Isso é uma função sintática, tá? Esse é um tipo de aposto que é, na verdade, muito comum, principalmente por parte da imprensa. Tá legal? E assim, na noite de hoje, falamos já sobre pronomes pessoais, falamos aqui sobre os demonstrativos e falaremos agora um pouquinho, aquecendo, antes do nosso intervalozinho na noite de hoje, falaremos sobre os pronomes relativos. Nós vamos falar sobre o uso de que, qual, em que, em quem, para que, com que. É muito simples, o famoso cujo, e as palavras onde, aonde. Será que é muito simples assim? Vamos conferir então aqui comigo essas partes importantes envolvendo aí o chamado pronome relativo ou os pronomes relativos. Vamos comigo ao quadro aqui, nessa noite especial sobre pronomes, sobre morfologia. Bom, uma determinada loja muito famosa, uma loja de discos muito famosa nos anos 80, tinha um famoso slogan. O slogan é este. Observe aí na tela. Disco, o presente, que todos gostam. Anote isso aí. Disco, o presente que todos gostam. Disco, o presente que todos gostam. E a pergunta é se esta oração segue o padrão da nossa língua. Será que essa oração segue aí o padrão da nossa língua? Anote aí. Disco, o presente que todos gostam. Resposta: não, esta oração não segue o padrão da nossa língua. Vejamos por quê? Veja só então comigo. Isso. As duas opções corretas aqui envolvendo o padrão da nossa língua seriam disco, o presente de que todos gostam. Presente do qual todos gostam. Essas são as duas opções envolvendo o pronome chamado de relativo. Agora, você sabe o que é um pronome relativo? Veja só então comigo o que é um pronome relativo. Escreva aqui ao lado a expressão, a palavra relativos. Alguns relativos comuns, que, qual. Vamos anotar todos. Quem, onde, cujo, quanto. Esses são pronomes relativos bem comuns. Que, qual, quem, quanto, onde, cujo. Esses são aí, os pronomes relativos. E qual é o espírito de um pronome relativo? Bom, o espírito de um pronome relativo é exatamente criar a relação, um relacionamento, geralmente um relacionamento anafórico com o nome. Veja só que a palavra que, a expressão que, é um pronome relativo. Um pronome relativo voltado a presente. Disco ou presente que todos gostam. Mas por que esta oração não está adequada? Aqui o correto seria exatamente disco presente de que todos gostam. Ou do qual? A resposta está justamente na regência
do verbo. Vamos escrever então a palavra aqui, a expressão regência, tá? Vamos fazer então um comentário dessa chamada regência aí da expressão verbal. Vamos aqui à frente. Deixa tudo de lado. Eu vou perguntar, eu vou dizer alguns verbos a você e espero que você já tenha se acostumado com a regência, como provavelmente já está. Bom, a resposta é, quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Melhor dizendo, qual é a preposição exigida pelo verbo gostar? Gostar de. Qual é a básica, a mais comum de confiar? Confiar em. Ah, certo. Acreditar. Acreditar em. Acreditar em Deus, acreditar na pessoa amada, acreditar em pai, acreditar em mãe. Tá, então quer dizer acreditar em, gostar de. Legal. E quem é que te disse isso? Você já nasce sabendo isso. Você já nasce sabendo que os verbos exigem ou não determinada preposição. O examinador, por exemplo, pode fazer uma pergunta envolvendo a palavra, o verbo referir. Referir-se a Deus, por exemplo, referir-se aos problemas. É um verbo normalmente exigente da preposição a, referir a. E gostar de. Então, doutores, para que vocês todos façam, para que os senhores façam um bom uso dos pronomes relativos, lembre-se sempre dos seguintes passos. Vamos comigo então a esses passos comuns envolvendo a regência. Veja só, gostar é o verbo principal. Aliás, nesta frase é o único verbo, não é mesmo? Como é o único verbo, tire-o e pense o seguinte, gostar. Lá na tabela que eu tenho na cabeça, gostar exige qual preposição? Vou até colocar aqui ao lado. Veja só comigo. Então eu venho aqui e escrevo gostar, gostar de. Ele gosta de laranja, ela gosta de caju, fulano gosta do Flamengo, ele gosta do Vasco, ela do Corinthians, e assim vai. Gostar, gostar de. Aí você deve necessariamente encaixar a preposição antes do pronome relativo. Por isso que nós temos as opções. Disco, o presente de que todos gostam, ou um segundo caso, disco, o presente do qual todos gostam. E é exatamente a nossa segunda opção. Mas nós devemos nos lembrar de que jamais nós teríamos a expressão disco, o presente que todos gostam. Nada disso. Diz que o presente de que todos gostam, gostar, exige obrigatoriamente a preposição de. Tá legal? Vamos então a mais um exemplo antes do nosso breve descanso. Veja só. Imagine mais um slogan. Esse é um slogan comum, um slogan de uma rádio. Uma rádio, por exemplo, vamos imaginar aqui, né, uma rádio 950 AM. Rádio 950 AM. A rádio que... Lembrando que a rádio é a emissora, né? O rádio é o aparelho. A rádio que você acredita. A rádio que você acredita. Rádio 950 AM, a rádio que você acredita. Pergunto a todos vocês aí, candidatos a essa aprovação no exame de suficiência. Esta oração é uma oração que está adequada ao padrão da nossa língua? A rádio que você acredita? Não. Quais são os passos? Né? Nós temos aqui duas possibilidades. A rádio na qual você acredita ou a rádio em que você acredita. Por quê? Basta você detectar a regência do verbo principal. Seja o único verbo, nesse caso o verbo está isolado, é o verbo acreditar. Acreditar, acreditar em. Gostar é gostar
de. Tem que ter essa lista desses verbos na cabeça. Tá legal? Na minha obra gramatical, publicada pela editora Saraiva, no primeiro dia eu até mostrei a vocês, a obra português na editora Saraiva, você verá exatamente esses exemplos, esses passos aqui do nosso curso. Você verá vários exemplos já utilizados em nosso curso aqui ao vivo. Veja lá, então vamos achar o verbo aí acreditar. Veja só, eu circulo aqui acreditar e nós vamos notar que acreditar é um verbo transitivo indireto e que necessariamente faz uso da preposição em. Acreditar em. Por isso aqui, nessa oração, nessa opção, Rádio 950M, a rádio em que você acredita, ou na qual, já que pode ser trocado por qual, ou a rádio na qual você acredita. Tá legal? Então nós temos essas duas opções, em que ou na qual você acredita, justamente porque você tem que detectar, mais uma vez, a regência do verbo principal. Tem de ter essa lista. E é assim que nós faremos, né, nós mostraremos aqui a diferença entre onde e aonde, o uso de cujo, enfim, mas eu quero que você veja, né, esses principais casos de pronomes voltados aí ao exame de suficiência. Demonstrativos, pessoais e relativos são de extrema importância, tá? E nós, claro, não deixaremos isso aí para trás. Espero que você tenha visto, então, o motivo de ser a rádio em que você acredita ou de que todos gostam, exigência obrigatória da preposição. E também da equivalência entre que e qual, né? Já que podem ser trocados a essa ambivalência, são equivalentes aí. Tá legal? Bom, nós vamos descansar aí alguns minutos e já voltaremos com os pronomes e mais. Mostra aqui a imagem de cá. Hoje nós falaremos também sobre verbos, isso, falaremos dessa classe muito importante em qualquer processo seletivo, principalmente em exame de suficiência, já que os textos são grandes e verbo é a classe responsável pela durabilidade, pela duração dos processos de um texto. Tá legal? Vamos descansar um pouquinho, já nós voltaremos com mais questões gramaticais. Comigo, Diogo Arraes. Veja lá. Agora sim, né? Voltou? Maravilha, então. Então, agora sim, com o áudio ligado aqui, mais uma vez, vamos falar sobre as questões pronominais, não é mesmo? Então, já anotando uma primeira expressão, estávamos falando dos pronomes relativos, e agora veremos a simples diferença entre onde e aonde, já que são pronomes relativos. Vamos lá, então. Gostaria que você colocasse aí no seu esquema esta primeira expressão. Com este carro, você chega onde quiser. Anote isso daí. Com este carro, você chega onde quiser. Vamos lá, então? Com este carro, você chega onde quiser. Com este carro, você chega onde quiser. São muitas as falas envolvendo aí os polêmicos onde e aonde. São muitas as falas, são muitas as teorias, enfim. Mas acho que muita gente deve ter na cabeça que, né, há um macete envolvendo o movimento. Movimentou, não movimentou, usa onde, usa onde. A grande questão não é essa aqui no nosso curso. A grande questão sobre os pronomes chamados de relativos, mais uma vez, está exatamente na questão regencial, e aí especificamente do verbo. Tá legal? Eu disse lá a vocês, gostar é gostar de, acreditar é acreditar em. Pergunto a você, e já como dica, o verbo chegar ali, de chega, exige qual preposição? A nossa dica agora está exatamente em 3 verbos. Os verbos ir, chegar e levar exigem a preposição a. Então vamos a esta informação, vamos a este esquema exatamente aqui, neste nosso espaço. Vamos escrever estes 3 verbos então. Ó. Ir, chegar e levar são 3 verbos que exigem qual preposição? Preposição a.
Vamos anotar essa preposição aqui ao lado. Faça exatamente esse esquema. Pode fechar o foco aí? Fecha a imagem exatamente lá. Ó. Ir, chegar e levar exigem a preposição a. Exatamente isso. Ir, chegar e levar exigem a preposição a. Uma outra informação a ser colocada, vira só um pouquinho a câmera aqui, é exatamente esta. O pronome relativo onde só pode transmitir uma ideia locativa, ou seja, é um pronome exclusivamente de lugar, onde aonde só podem fazer referência a lugar. Com este carro, você chega onde quiser? Não. Agora nós podemos complementar a teoria exatamente com o trecho. Veja só. Nós vamos complementar a teoria exatamente com uma informação. Veja. Ache o verbo principal. Aqui o verbo é o verbo chegar. E chegar exige a preposição a. Ah, professor, por que chegar é chegar a? Sim, esse é o padrão, essa é a tradição gramatical da nossa língua. Ir ao zoológico, levar os filhos ao zoológico, ou chegar ao zoológico. Esse é o correto. Nada de dizer chegar em casa, chegar na casa. Não, chegar é chegar à casa, levar ao escritório, chegar ao escritório, levar à escola e assim vai, certo? Então, ali na propaganda nós temos com este carro, você chega aonde quiser e não onde. Temos a manifestação de lugar, ou seja, aqui devemos colocar essa preposição a. Tá legal? Lembrando, mais uma vez, que este a é exatamente uma preposição. Podemos até escrever aqui, não é? Ó, o a é um a de preposição. Tá legal? Então, com este carro, você chega aonde você quiser e não onde você quiser. É assim a tradição gramatical. Bom, gente, vem para cá então, voltemos à imagem, nós vamos nos concentrar exatamente nesta passagem aqui. Por favor. A única diferença entre onde e aonde é uma preposição. Você só vai fazer o uso da preposição a nos verbos que exigem a. E quais são os três básicos que exigem a? Temos aí no esquema, ir, chegar e levar exigem a preposição a. Logo, aqui atrás nós temos a seguinte expressão, chegue aonde você quiser. Chegar a um lugar, chegar a casa, chegar ao quarto, chegar ao congresso, chegar ao escritório, aonde você chegou, aonde ela foi, aonde você levou os seus filhos. E vamos aqui a um desafio gramatical no nosso curso, né? Na nossa noite de hoje ao vivo. Qual é o correto? Onde você dormiu ou aonde você dormiu? Nós temos essas duas opções, já que a relação é uma relação de lugar. Então, onde você dormiu ou aonde você dormiu. Resposta. A resposta é onde você dormiu. Dormir não exige a preposição a, então não posso fazer uso de aonde, né? Só posso fazer uso de onde. Dormir é dormir em um lugar, ou seja, se é em um lugar, eu não posso ter a relação com aonde. Se dormir exige em, é onde, tá legal? Então essa é a diferença entre o uso aí dos pronomes relativos onde e aonde. E cuidado, onde e aonde são pronomes que não podem fazer referência a pessoas. De maneira alguma, não há referência a pessoa. Só a lugar. São pronomes estritamente locativos, são pronomes de lugar. Tudo bem? Nós vamos então ao próximo passo, nós vamos falar de um danado pronome relativo, que é exatamente o pronome relativo cujo. Vem comigo então.
Logo após essas expressões, são expressões bem comuns em prova, vamos tratar aí do famoso cujo, né? Você já pode anotar que cujo é uma palavra, é um pronome relacionado à ideia de posse, necessariamente. Cujo é um pronome ligado à ideia de posse, tá? É um pronome chamado de relativo possessivo, tá? Então vamos escrever aí o pronome cujo. Então é um pronome relativo e que obrigatoriamente dá a ideia de posse, relativo possessivo. Vamos a uma oração e a explicação. Veja só a oração, a mensagem de baixo. Fazer uma homenagem aqui a uma obra de Altran Dourado chamada Uma Vida em Segredo. Bom, a oração que está aqui no quadro, que está na sua tela, é exatamente esta, tá? O livro cujo autor confio é Uma Vida em Segredo. Podemos até ajeitar esse em aqui, que ficou um pouco feio. Então a oração é: o livro cujo autor confio é Uma Vida em Segredo. Isso, deixa a imagem focalizada ali, fica melhor. O livro cujo autor confio é Uma Vida em Segredo. Bom, uma primeira relação, uma primeira informação gramatical, tá? Já para adiantar em critérios de prova, em critérios de processo seletivo, relacionados aí ao seu exame de suficiência, tá? Não existem as ocorrências cujo o nem cujo a. A palavra cujo não pode ser acompanhada, não pode ter aí à frente um artigo, ou seja, então não existem as expressões cujo o nem cuja a, e colocaremos aqui essa prescrição gramatical, tá? Então, cujo o, cuja a, cujo os, cuja as, são expressões inexistentes, não existem essas ocorrências, cujo o, cuja a, não, nada disso, tá legal? Você nunca pode colocar como uma questão correta em prova, né? Isso de cujo o, cuja a mulher, não. Basta que haja cujo, cuja, cujos, cujas. Nada de artigo à frente da palavra cujo, tá legal? Bom, e aqui no quadro nós temos o seguinte. A relação aqui é com qual palavra? O livro cujo autor confio. Há entre, como é um pronome relativo, nós vamos à relação da expressão livro e de autor. Tá? E em cima, nós vamos escrever a expressão, a palavra posse. Ou seja, a palavra cujo estabelece entre os elementos a que se refere, a que essa palavra se refere, a relação de posse. Uma coisa é da outra. Ou seja, aqui nós temos o livro do autor, tá legal? Então nós temos o livro do autor, o livro cujo autor. Se a palavra autor estivesse no plural, nós teríamos aqui o livro cujos autores confio, tá? Então, mais uma vez, a relação também do cujo com a concordância. Se houvesse concordância da palavra cujo, cujo tem que concordar obrigatoriamente com a palavra da frente em gênero e número. O livro cujo autor, o livro cujos autores confio. Bom, e ainda assim há uma questão bem delicada a ser colocada nessa noite de hoje, né? A grande pergunta é exatamente essa. Será, meu caro, que a oração aqui atrás
está adequada à nossa língua padrão, à nossa língua portuguesa padrão? Resposta, mais uma vez, negativa. A oração não está adequada à nossa língua padrão. Por quê? Falta uma preposição. Bom, como seria então a oração correta? Vamos lá então. Para se fazer o uso correto dos pronomes relativos, eu tenho de me atentar a quê? Gostei de você que falou exatamente regência. Vamos anotar então esse caso. Cadê a outra? Minha tinta. A verde. Está aqui do lado. Então, para se fazer o bom uso de pronomes relativos, nós vamos nos atentar a quê? A regência. Vamos escrever essa palavra então, essa expressão regência. Olha lá, maravilha. Então temos aí a palavra regência. E qual é o verbo a ser observado aí? Bom, vou até escrever ao lado, é exatamente o verbo confiar. Confiar, então, confiar exige qual preposição? Muito bem, para quem diz que confiar exige a preposição em. Logo, doutores, a oração de cima adequada é o livro em cujos autores ou em cujo autor confio. Tá? Lembrando que aqui não há possibilidade de se colocar o livro no cujo autor. Aí não. Tá? Cujo não tem essa necessidade de ter artigo, como eu disse a todos vocês. Tá bom? Então, o livro em cujo autor confio. Por uma questão de regência, abre um pouquinho a imagem, por uma questão de regência, nós sabemos que confiar necessariamente em, no sentido de dar confiança, então confiar em. Logo é a oração padrão, o livro em cujo autor confio é uma vida em segredo, em cujo autor confio. Confiar exige a preposição em. Fica essa grande dica, então, envolvendo os pronomes relativos e mais. Agora nós podemos fazer aí este mapeamento desse básico, né, das regras aí, ou seja, daquilo que é geral envolvendo os pronomes chamados de relativos. Os relativos são relativos que, qual, cujo, onde, aonde, cuidado aí, principalmente com a regência, não é? A mulher em quem confio, a mulher na qual confio, a mulher da qual gosto, né? Você deve se atentar, então, para a regência dos verbos. Até indico que você faça uma tabela com os verbos e a preposição ao lado. Acreditar em, assistir a um filme, gostar de, confiar em, por favor, né? Se manifeste aí, faça essa tabela com os principais verbos e as preposições ao lado, tá legal? Isso é bem importante. Porque assim você vai dominar o uso dos pronomes chamados de pronomes relativos, doutor. É exatamente isso, tá? Então vimos a rádio em que você acredita, a rádio em que você confia. Só uma grande questão para finalizar aqui, um verbo muito comum nas provas, exatamente o verbo respeitar, tá? Tome muito cuidado com esse danado desse verbo respeitar. Por quê? Terminar aqui a escrita. Porque o verbo respeitar não exige nenhuma preposição. Aqui está o símbolo, né, de conjunto vazio. Respeitar não exige nenhuma preposição. Então, o correto seria os autores que respeito. Respeitar não exige nenhuma preposição. Cuidado, e isso aqui, gostei dessa imagem, principalmente pelo seguinte, você pode anotar que respeitar é VTD, verbo transitivo direto, e não exige preposição, tá legal? É um verbo que não faz o uso da preposição, o livro que respeito, o autor que respeito, tá? Esse é bem comum, isso pode estar lá na hora da sua prova. Muito bem? Bom, falamos bastante então aqui, né? Falamos muito sobre os pronomes relativos nessa noite de hoje, falamos sobre os demonstrativos, sobre os pessoais, e nós temos apenas 5 dias aqui para tratar das principais questões gramaticais. É muito importante que você depois dê uma olhadinha nos pronomes indefinidos, interrogativos, apenas
para exemplos, não foram cobrados em nenhum momento na sua prova, por isso não daremos ênfase. Mas verbos, sim, é uma classe gramatical que sempre está presente na sua prova, não as conjugações, mas a compreensão textual envolvendo os verbos, e há aqui bons slides justamente para isso, nós nos atentarmos às principais questões, que são questões verbais. Eu ainda estou em todas as redes sociais, estou no Twitter, estou no Facebook, estou também lá com o meu canal, não é? O canal Saber Muito Mais no YouTube. Você terá acesso a vários vídeos com várias dicas gramaticais. Né? Estou também no Instagram postando fotos de desvios ortográficos. Gosto bastante desse trabalho via internet. Como disse a você também, não é? Já ultrapassamos aí das mais de 4.000 obras vendidas até junho do nosso livro, do meu livro, né? O livro pela editora Saraiva, português. Né? Basta você digitar lá em saraiva.com.br para adquirir a minha obra gramatical com vários desses exemplos expostos. Ó, e nós vamos aqui exatamente para as questões envolvendo o verbo, tá? Como o verbo pode interferir em um exame de suficiência. Veja só então, vamos aqui à tela, vamos lá, verbo 2. Vejamos, já falamos uma vez de verbo, veja lá. Bom, muito bem. Vai, coloca essa tela inteira para mim, por gentileza. Vamos lá. A tela inteira. Essa tela inteira. Passa aí, vamos lá. Adiante. Não, volta lá, volta naquela tela. Na segunda. Isso, voltou. Agora aproxima a câmera aí para mim, por gentileza. E aí habilita também, por gentileza, a caneta. Ótimo, maravilha. Então, a caneta está habilitada? Esse sinalzinho aí. Hã? Ah, sim, ótimo. Obrigado, viu? Tá bom, tudo bem. Ah, tá certo. Legal. Vamos lá então. Então, doutores, é o seguinte. Nessa prova de vocês, para essa prova de vocês, é bem interessante que você faça o relacionamento do verbo, ó, com isso aqui, ó. Verbo representa a duração, a durabilidade dos processos. Eu quero dizer o seguinte, né, se você encontra um texto com os verbos no presente, isso é o que mais acontece. Verbos no presente representam fatos infinitos. Ontem, hoje e amanhã. Os verbos no presente representam fatos universais. Coloca uma próxima tela, por gentileza. Pode aproximar ainda mais, pode dar um foco maior ainda aí. Vamos, isso. De aproximar mais dessa classificação. Fecha só mais um pouquinho. Ótimo, gostei. Isso mesmo. Vamos lá. Nós vamos falar hoje das classificações, vamos começar a falar das classificações verbais, os principais verbos. Anote, por gentileza, em seu caderno todas essas classificações. Se você já tem os slides impressos, basta colocar ao lado essas classificações, esses nomes. Então temos verbos regulares, irregulares, anômalos, defectivos, abundantes, auxiliares e pronominais. Regulares, irregulares, anômalos, defectivos, abundantes, auxiliares e pronominais. Últimos segundos para essa anotação aí da classificação dos verbos. E ao final da nossa aula nós falaremos de uma questão do exame de suficiência no primeiro de 2012 para técnicos. Questão também que serve para o bacharel. Vamos lá então, verbos regulares e irregulares. Pode deixar aquilo ali. Você sabe muito bem que a diferença entre verbos regulares e irregulares se concentra na manutenção do radical. Vou colocar aqui, ó, um verbo chamado de verbo regular.
Anote aí o verbo cantar, por exemplo. Como é a conjugação de cantar? Olha só, concentração, concentre-se muito. Sei que você está cansado da noite de hoje, mas veja, cantar. Cantar é um verbo que tem sempre o radical mantido, não é? Eu canto, tu cantas, ele canta, cantamos, cantais, cantam. Veja que é regular exatamente pela manutenção dessa parte, ó, que é chamada de radical. Cante, 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 cante. Em todos os tempos, em todos os modos verbais, está lá o cante. Agora, um grande exemplo de verbo irregular. Nós temos aí o verbo haver, por exemplo. Bom, agora pode voltar a imagem aqui, abre só um pouquinho. Bom, vamos imaginar então um verbo regular, né? Veja só, por exemplo, regular. Eu canto, cantas, ele canta, cantamos, cantais, canta. O cante está sempre lá, intacto. Mas em um verbo irregular, o radical não tem a manutenção. Veja, por exemplo, vamos ao verbo haver no presente do indicativo. Eu hei, tu has, ele há, havemos, haveis, eles hão. E o pretérito do verbo haver? Eu houve, tu houveste, ele houve, e o futuro haverá. Poxa, o radical não se mantém. Não. Por isso que, como o radical não se repete, nós temos exatamente um verbo chamado de verbo irregular. Essa é a diferença. Vamos ao próximo aqui, então. Os dois verbos anômalos, naquela mesma imagem, os dois verbos anômalos da nossa língua, isso vai ficar como informação complementar e bem importante. Os dois verbos anômalos da nossa língua são ser e o verbo ir. Anômalos porque são muito complexos. E você pode escrever aqui ao lado. São verbos muito complexos, tá? Em um grau de complexidade muito grande. Por isso que são chamados de verbos anômalos. Basta você pensar, por exemplo, né, qual é o presente do verbo ser. Eu sou, tu és, ele é, somos, sois, são. Futuro, será. Pretérito, eu fui. Era. Ixi, é muito estranho, né? Os verbos ser e ir são extremamente complexos, os radicais variam demais, e todo verbo chamado de verbo anômalo, está, né, nessa classificação por conta de ser muito irregular. Muito irregular. Por isso é chamado de anômalo, tá legal? Na próxima classificação, nós falaremos exatamente sobre os verbos chamados de pessoais e impessoais. Só que eu peço para que você note no quadro comigo, para que você venha aqui no quadro comigo. O quadro está todo limpo, o quadro a tinta. Vamos aqui comigo. Vamos lá. Eita, eita, eita. Quando se fala sobre verbo, há sempre uma relação direta envolvendo os verbos pessoais dos impessoais. Gente, isso é muito cobrado em qualquer tipo de prova. Veja só comigo aqui. Qual é a grande diferença entre os verbos chamados de pessoais e impessoais? A diferença está aqui. Os verbos chamados de verbos pessoais, e nós vamos colocar aqui, apresentam a conjugação completa e tem ações que são desenvolvidas por vários seres. Qualquer tipo de ser é capaz de conjugar um verbo chamado de pessoal. Eu penso, eu canto, lá, 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 eu faço, eu pulo, eu jogo, eu escrevo, eu brinco, amo. São vários seres conseguem desenvolver isso. Agora, o que é um verbo impessoal? É um verbo que não possui conjugação completa. Ou seja, não é conjugado por qualquer ser. Eu até diria a você para que você pensasse em um verbo que não tem conjugação completa.
que nenhum ser pode desenvolver aquilo? Vários. Chover, ventar, trovejar, são verbos que não são conjugados pelos seres comuns. Tá. Então vamos escrever o seguinte aqui, ó. Não são conjugados. Não são conjugados pelos seres comuns. Vamos até escrever isso. Não são conjugados. Ou seja, a conjugação é uma conjugação incompleta. Poderemos colocar já aqui embaixo, poderemos fazer uma referência com esses verbos impessoais. Chover, ventar, trovejar. E um que vai sempre aparecer nas provas, chamado e classificado como verbo impessoal. Este, na verdade, é o mais perigoso. É exatamente o verbo haver, no sentido de existir, no sentido de ocorrer. Então vamos escrever isso aqui, haver, no sentido de ocorrer. No sentido de acontecer, no sentido de existir, é um verbo chamado de verbo impessoal. E outro critério super importante está exatamente em uma característica. Nós vamos aumentar aqui. Os verbos impessoais estão na terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular. Bom, vamos lá então? Veja só comigo. Veja só. Uma relação com um verbo pessoal super interessante. Vamos utilizar o verbo amar. Sujeito, os homens. Como ficaria a expressão? Os homens amam. Os homens cantam. O homem ama. O homem canta. Você viu, por exemplo, como esse verbo cria uma conjugação com o sujeito no plural e no singular? Sim. Maravilha. O homem canta. Os homens cantam. Os homens amam. O homem ama. Agora, o verbo chamado de impessoal necessariamente estará na terceira pessoa do singular. Veja, por exemplo, que não existe a expressão houveram tragédias. Não houveram tragédias, não. Houve tragédias. Por quê? Porque, como característica, isso é muito importante em prova, os impessoais, principalmente como verbo haver, veja essa grande dica, no sentido de acontecer, estará obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Daí, nós temos a seguinte expressão, que será anotada exatamente aqui. Verbo haver, no sentido de acontecer, ó, houve tempestades, no sul do país, certo? Ou, por exemplo, com o verbo auxiliar, ó, deve haver tempestades, no sul do país. Viu lá? Como tudo isso fica no singular, e o singular está aqui exatamente porque o verbo está no sentido de acontecer e é impessoal. Ah, tá. Então, professor, o haver, impessoal, singular. Muito bem, o haver, impessoal no singular. Houve tempestades no sul. Deve haver tempestades no sul. E o que é bem interessante notar, como conclusão, talvez, dessa nossa parte, nós temos o seguinte:
Já o verbo existir não é impessoal. O existir é pessoal. E como o verbo pessoal, deve sim haver o respeito em relação à concordância. Vejam só comigo. Se eu utilizar aqui o verbo existir, nós teremos o seguinte. Veja só. Existem tempestades no sul. Existem tempestades no sul. Ou como, por exemplo, devem existir tempestades no sul. Existem, devem existir. Existem tempestades no sul, devem existir tempestades. Mas se fosse o verbo haver, nós teríamos o singular. Houve tempestades, deve haver tempestades. Termine a anotação. Mais alguns segundos para que você anote. Bom, meu caro, nós vamos exatamente então a essa informação. Veja só comigo, me acompanhe de lá. Isso, exatamente. Você deve então anotar o seguinte, ó, mentalmente. Vamos comigo, aqui, pode, exatamente, sem imagem. Vamos só. O verbo haver, acompanhado ou não de verbo auxiliar, no sentido de existir, sempre singular. Mas o existir, o verbo existir, vai sempre concordar. Haver, no sentido de existir, é singular. Existir, vai sempre concordar. Então, haver, singular. Existir, concordar. Haver, singular. Existir, vai sempre concordar. Ah, sim, então, haver, singular. Existir, concordar. Gravo isso, isso vai funcionar sempre para as questões que são questões de concordância verbal ou questões que envolvem simplesmente os verbos chamados de impessoais. Veja só comigo. Chove muito, chover é impessoal e fica no singular. Venta muito, impessoal e fica no singular. Ninguém vai dizer ventam muito? Isso não tem lógica. Ventar é um verbo impessoal e deve ficar no singular. Agora, amigo, se fosse o verbo haver, houve tempestades no sul, são vários repórteres que infelizmente vão à loucura dizendo, houveram tempestades, houvem tempestades. Não, houve, há ou haverá tempestades. Haverá mudanças no time do Palmeiras. Haverá, não. Haverão, não. Haver no sentido de existir, muito bem, singular. Mas o existir vai sempre concordar, muito bom, legal. Agora, vamos aos mesmos exemplos, usando o verbo existir. Devem existir mudanças no Palmeiras. Devem existir, existirão tempestades em São Paulo. Ah, sim, o existir concorda e o haver não. Bacana. Vamos a novas e últimas classificações desta noite de hoje. Acompanhe de cá, então, no nosso esquema agora, pelo slide, o que é o verbo chamado de verbo defectivo. Bom, falamos que regulares, o que mantém o radical. Irregulares, não mantém o radical. Os anômalos, são aqueles esquisitos, são os muito complexos. E os defectivos? Escreva do lado, ó. Não apresentam
conjugação completa. Apresentam a não conjugação completa. Não apresentam conjugação completa. Eu coloquei só um pedaço da frase, tá legal? Professor, que verbo não apresenta conjugação completa? Ah, um exemplo de verbo é o verbo intervir. Eu intervejo, intervenho, não apresenta a primeira pessoa do presente. Ah, professor, eu estou me lembrando aqui de alguns defectivos, de um clássico defectivo, que é o verbo competir. Eu compito? Não. O falir? Eu falo? Não, também é um verbo defectivo. São aqueles que não apresentam conjugação completa. Vamos aos abundantes. Os abundantes são aqueles que apresentam dois ou mais particípios. Impresso, imprimido. Ou, por exemplo, nascido, nato. Rompido, roto. Dois particípios ou mais abundantes. Auxiliares, todo mundo sabe o que são os verbos auxiliares. São aqueles das locuções verbais, basicamente ter e haver, em locuções. Tinha falado, havia falado, o que vem antes são os auxiliares. E os verbos pronominais são aqueles sempre acompanhados de pronome. Por exemplo, o caso do suicidar-se. Suicidar-se, sempre acompanhado do pronome, por isso chamado de pronominal. Repetindo então, regulares, manutenção do radical. Irregulares, há uma alteração. Anômalos, ser e ir, e apresentam uma conjugação muito complexa. Defectivo, não apresentam conjugação complexa. Abundantes, que apresentam dois ou mais particípios. Auxiliares, são os que estão nas locuções verbais. E os pronominais são verbos sempre acompanhados de pronomes. Pronominais sempre acompanhados de pronomes. Vamos aqui? Oh, vamos lá então. Olha só, nós vamos a um mapeamento e vamos a uma questão super importante, né? Mapeamento daquilo que foi falado hoje e uma questão super importante aí em exame de suficiência. A questão era a seguinte, ó. Abre sua imagem, nós vamos a esse último ponto. Estamos falando de particípio, né? Vamos colocar aqui um particípio bem comum no quadro. Ó, veja só. Ele havia, essa é uma questão bem semelhante, falado-me na prova aí, na primeira prova, até coloquei essa prova em anexo aí para o pessoal, né, passar a todos vocês, para que você observe a questão de gramática depois em casa, isso tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Volte para cá. Ele havia falado-me, né? Olha só, o que eu quero notar a todos vocês é isso. Está legal essa imagem? Está excelente. Aqui o ele é um pronome chamado de pronome o quê? Reto, né? Desenvolve o papel de sujeito. O havia, aqui é um pronome é um verbo chamado de verbo auxiliar. O falado está no particípio. Do ido, isso tudo é particípio. E o me é um pronome oblíquo, tá legal? Então aqui vamos escrever isso, né? Me, pronome oblíquo. Vamos aí a uma justificativa seguinte, nós vamos a um ponto. Gente, uma regra que vai ajudar demais, uma prescrição gramatical que vai ajudar muito no final dessa noite de hoje, por isso é bom quem aguardou até agora, é a seguinte. A oração aqui atrás
não segue o padrão da nossa língua. Sabe por quê? Jamais deve haver colocação pronominal após particípio. Então, nós vamos colocar um X aqui, exatamente para um ponto. Não existe a colocação, ele havia falado-me. Não. Vamos escrever, então, essa consideração. Exame de suficiência, primeiro, em 2012, tá? Regra que foi cobrada lá. Ó, e nós vamos escrever o seguinte, ó, não há pronome oblíquo átono, ou seja, aqueles sem tonicidade. Não há pronome oblíquo átono após particípio. Por isso a prova em anexo. Aí no nosso material da aula de hoje evoca exatamente isso, enfoca exatamente esse ponto, tá? Então, não há pronome oblíquo átono após particípio. O correto aqui seria, ele havia me falado, esse negócio de falado-me não existe. Tá? Então, não há colocação pronominal após pronome oblíquo átono. Grave isso, tá? É uma parte muito importante aí desse nosso curso de português. Falaremos 2 ou 3 vezes sobre isso. Não há colocação pronominal após particípio, tá? Esse pronome oblíquo átono. Havia dito-me, falado-me, nada disso. Entregado-me. Não, 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 não. Se me, te, se, nos, vos, após particípio, o, a, ilhe, estão fora, tá legal? Bom, é importante adquirir uma boa gramática, criar uma revisão, ou de repente me enviar um e-mail, né? Meu e-mail é diogoarrais, arrais com i, @sabermuitomais.com.br. Saber muito mais, justamente para que você possa tirar a sua dúvida, me procurar aí pelas redes sociais, logo, logo vou enviar a resposta a você. Na noite de hoje, falamos sobre verbos, sobre pronomes, sobre um pouquinho sobre colocação pronominal, e vimos aí haver e existir, um concorda e o outro não. Ufa, várias regras importantes, você não se arrependerá de ter assistido a toda a nossa aula, ao nosso encontro de hoje. Para mim é um prazer, estarei de volta aqui na semana que vem, segunda-feira, ao vivo, para todo o país, pelo curso Eficaz. Um abraço então e até a próxima, até a semana que vem.